Meus irmãos, se tem uma coisa que eu tenho sido negligente em relação a dar testemunho do que Deus fez na minha vida. Mas vamos começar devagar. Eu queria dar um testemunho que eu já fragmentei ele em algumas oportunidades que eu tive de falar aqui. E é o testemunho de que durante toda a minha vida, durante muitos anos da minha vida, eu tive muita dificuldade de me comunicar, de falar com as pessoas, de escrever. Tudo que envolvia comunicação eu tinha muita dificuldade. E com o passar do tempo, na adolescência e tudo, isso foi se agravando, foi ficando mais difícil ainda. Eu me lembro que eu tinha dificuldade, às vezes, de ler a resposta de uma questão na escola, em voz alta, com medo de que meus colegas de classe ali falasse alguma coisa, fizesse caçoasse de mim, ou fizesse alguma coisa nesse sentido. Eu lembro que eu tinha dificuldade, se eu tivesse com 2 ou 3 pessoas numa rodinha, numa conversa informal, eu tinha dificuldade de expressar a minha opinião. Eu ficava o tempo todo pensando assim, será que agora eu falo? Será que é a hora certa? Eu ficava refletindo, remoendo. Eu até falei com um colega meu que eu parecia uma vaca, né? Eu ficava ruminando aquilo, será que é agora que eu boto para fora? Agora que eu falo, está certo agora? Será que eles não vão me criticar? Então, isso sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. E eu me lembro quando meu pai ele se tornou pastor, isso foi um peso muito maior sobre a minha vida, porque todos os filhos de pastores eram muito envolvidos com a obra de Deus, eram pregadores, eram pessoas que, no mínimo, iniciavam os cultos, líderes de ministérios, sempre envolvidos bastante com a obra de Deus. E isso sempre foi uma dificuldade para mim. Então, havia esse peso sobre mim. Tanto é que um dos motivos, né, não o único motivo, mas um dos motivos que eu entrei no louvor foi que era um lugar onde eu podia falar, deixar meio que declarado, estou fazendo alguma coisa. Não estou pregando a palavra, não estou abrindo culto, nem nada do tipo, mas eu estou fazendo alguma coisa. Então, não me perturbe com relação a isso, não. Era mais ou menos isso que eu queria deixar declarado através dessa atitude. E também, claro, que eu tinha a intenção de adorar o Senhor nesse ministério. E uma das coisas que também, né, talvez não tenha dificultado tanto, mas que também pesou, eu lembro que quando eu fui conhecer a Camila, eu não sabia que ela era filha de pastor. Então a gente foi se conhecendo, a gente se conheceu pela internet, né, pelo falecido Orkut, a gente se comunicava ali pelo Messenger, que a gente chamava de MSN na época. Então, eu não tinha como saber, de fato, se ela nem perguntava, nem passava isso pela minha cabeça, até porque era um temor do meu coração me relacionar com alguém que estivesse à frente de alguma coisa, que pregasse ou que estivesse envolvido à frente de alguma obra. Aí, quando eu descobri que ela era filha de pastor, isso já foi tarde demais, né? Graças a Deus. Eu já tinha me envolvido, já estava gostando muito, já não tinha mais chance de voltar atrás. Aí, eu lembro que eu participei de um evento há alguns anos atrás, em que Deus me falava a respeito disso, em que a principal coisa que Deus falou comigo foi a respeito de negligência, de omissão. E aquela mensagem ficou no meu coração, refletindo, assim, ecoando dentro do meu coração, me deixando inquieto a respeito do que eu poderia fazer na obra de Deus. E foram muitos anos com essa coisa no coração, minha vida sendo transformada, eu passando por situações em que eu sempre me senti, na verdade, incapaz, né? Eu sentia a vontade de fazer alguma coisa a mais, mas ao mesmo tempo eu me sentia incapaz de fazer alguma coisa. E sempre me constrangia pensar em algum momento da minha vida, subir, por exemplo, aqui em cima e mostrar o quão insuficiente eu era como filho de pastor, como genro dos pastores. Então isso constrangia o meu coração, de às vezes chegar aqui e demonstrar a minha falta de conhecimento bíblico, né? E falar assim, poxa, como assim o genro do pastor não sabe da Bíblia, não conhece a Bíblia? O filho do pastor não conhece? Então isso tudo ficava na minha mente, ficava dificultando tudo na minha vida.
Eu lembro há muito tempo atrás, muito antes disso, que eu... Meu tempo já está acabando, vou acelerar aqui. Há muito tempo atrás, eu fui numa fazenda, numa chácara, ou algum lugar no campo, assim, fora da cidade, e eu lembro de ter visto a pessoa que morava por aquela região amarrando um cavalo com uma corda bem fininha. Ele não tinha passado aquela estrutura, né, que eu acho que chama cabresto, né? Ele passou só uma corda e passou na boca do cavalo e amarrou na cerca, só no arame liso ali, e ele deu só uma voltinha, né? Só um nozinho assim. Aí ficava pensando assim, por que ele fez isso? O cavalo vai fugir, o cavalo vai sair daí. E ainda que ele tivesse amarrado com força, né? Vai arrebentar essa corda, vai arrebentar esse arame e tal. E depois de um tempo, isso que eu vi não tinha nada a ver. Deus falou ao meu coração a respeito de como o diabo age nas nossas vidas. O cavalo tem muito mais força, né, para arrebentar, como eu falei, para arrebentar a corda, para arrebentar a cerca, levar até embora, às vezes, um tronco daquele lá. Mas, no primeiro momento em que ele sente uma atração, como se fosse algo indo contra ao desejo dele de sair dali, ele já desiste. E as nossas lutas, meus irmãos, são assim. Deus nos chama não para fazer algo pelas nossas próprias forças. Deus nos chama não para fazer algo que nós somos capacitados ao fazer. Ele realmente nos capacita, Ele realmente faz com que dentro de nós, né, como eu já preguei uma vez, Deus nos chama e nos abandona, né? Agora, já que eu te chamei, já que eu te livrei da morte, agora se vira aí e faz o que você tem que fazer. Deus nos chama e nos acompanha todo momento na caminhada. Assim como Ele foi, que é o exemplo que eu usei com o povo no Egito, que tirou o povo do Egito, libertou, acompanhou eles no deserto com nuvem de fogo, com nuvem durante o dia, com nuvem de fogo durante a noite, suprindo, proporcionando ali água, alimento e tudo que eles precisavam no decorrer da caminhada. Então Deus faz isso comigo. E o diabo nos resiste com coisas muito pequenas. Por que são pequenas? Eu não estou minimizando a luta de ninguém. Era uma luta muito difícil para mim. Só que a todo momento eu estava tentando achar em mim algo que me fizesse vencer isso, que me fizesse romper com essa barreira, né? Sair desse lugar tão incômodo para mim. E eu percebi que só em Cristo, só em Deus a gente poderia fazer isso. Eu lembro que depois de ver um podcast onde, eu não me lembro se é um rapaz que tinha fugido da Coreia do Norte ou se uma pessoa que trabalhava que pregava nos lugares onde as pessoas são perseguidas, em países onde o cristianismo não é tolerado. Ele falou a respeito de a situação que eles passavam quando eles se declaravam cristãos, e que eles morriam, e que os pais deles às vezes eram assassinados na frente deles para que eles negassem a Jesus, e que os filhos eram assassinados ou mutilados, eram coisas terríveis, assim, por causa do evangelho do Senhor Jesus. Isso constrangeu tanto o meu coração que eu fiquei assim, poxa, eu estou preocupado com as pessoas, com o que as pessoas vão falar de mim, com o que elas vão pensar de mim. Estou preocupado com isso e tem pessoas passando por situações muito piores, declarando Cristo na oportunidade que elas têm. Aí isso constrangeu tanto o meu coração que eu lembro de chegar para a pastora e perguntar assim, pastora, como é que funciona esse devocional aí? Queria participar, queria saber como é que funciona e tal, acho que eu tenho vontade de participar. Aí no ano passado, eu comecei a participar do devocional, por volta do mês de julho do ano passado não, ano retrasado. Isso, ano retrasado eu comecei a participar do devocional, e eu lembro que no meu primeiro dia de ministração, era sobre o livro de Provérbios, a irmã até colocou uma água aqui para mim, aí ela falou no final do culto assim, poxa, coloquei água aqui para você, você nem bebeu? Eu fiquei, poxa, desculpa, eu esqueci. Mas na minha cabeça estava tipo assim, eu estava tentando lembrar de respirar. Estava esquecendo de respirar, porque eu estava tão nervoso aqui, tão aflito. E foi assim, eu poderia ter desistido nesse primeiro momento, que trouxe um constrangimento, um certo constrangimento, uma dificuldade, me expôs. Mas mesmo assim, Deus me fez perseverar. Não tem a ver comigo esse testemunho, tem a ver com a obra que Deus fez em mim. E não sei se você está me vendo falar, e vendo dificuldade, vendo limitações, ainda sou limitado, continuo sendo pecador, continuo sendo uma pessoa com dificuldade de falar em público, mas você precisava me conhecer antes para ver quão grande transformação Deus fez, e Deus está fazendo.
E eu estou dando esse testemunho, como eu falei, não tem nada a ver comigo, mas para que você não desista do mistério que o Senhor tem para você. Para que você não desista de falar da palavra de Deus. Eu vou só ler um texto rapidinho aqui, porque esse texto, não era nesse texto que eu embasava, mas era mais ou menos isso que eu sentia, no desejo de falar da palavra de Deus, e me sentia incapaz. Lá em Romanos 1, versículo 14, do 14 ao 15, Paulo fala o seguinte: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vocês que estão em Roma. Paulo está dizendo aqui que é mais ou menos assim: Deus entregou a ele algo muito valioso, que não só pertenceria a ele, mas imagina uma quantia muito grande de dinheiro, que ele poderia tirar uma parte para ele, mas ele tinha que levar o restante para outras pessoas, entregar o restante para outras pessoas. Então Paulo está falando que, aqui eu usei a situação do dinheiro, mas ele está falando a respeito do evangelho. Ele recebeu algo maravilhoso demais do Senhor Jesus, da parte do Senhor Jesus, o evangelho, as boas novas. E ele não poderia ficar com aquilo para ele mesmo, porque Deus não entregou para que ele ficasse somente para ele. Então ele se sentia devedor de Cristo, de levar esse evangelho às outras pessoas, devedor de Cristo, porque deu a ele para levar para essas outras pessoas, e devedor dessas outras pessoas, porque ele tinha que entregar esse evangelho, tinha que entregar essa palavra maravilhosa para as pessoas. Então o evangelho, quando ele me alcançou, ele me transformou de tal forma que eu tinha essa vontade, mas não conseguia sair do lugar. E uma outra coisa que me motivou é o que fala lá em Colossenses 3, do 23 a 24. Tudo o que fizer, faça de todo o coração como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Depois de Paulo falar ali aos pais, aos maridos, às esposas, mulheres e tudo, ele vai falar aos escravos. Não se sinta ofendido de ser escravo de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. Nós somos servos do Senhor. Se nós não somos servos do Senhor, nós somos servos de outro Senhor. E aqui o Senhor que eu estou falando é o Senhor Jesus. Senão nós não somos servos do Senhor Jesus, do Deus verdadeiro. Nós servimos a outro Deus. Talvez ao dinheiro, talvez a nós mesmos. Mas se sinta privilegiado de poder servir ao Senhor. E tudo que você fizer nessa vida, seja para a honra e glória do Senhor. Tanto é que, quando eu comecei a analisar as coisas que eu fazia, eu comecei a estabelecer os propósitos de que eu ia ver se as coisas que eu estava fazendo realmente era para a glória de Deus, era para edificar a igreja do Senhor, a minha família e outras responsabilidades e chamados que Deus tinha para a minha vida. E é isso, meus irmãos, vamos ficar de pé. Gostaria que quem tiver a vontade para dizimar, para ofertar, pode trazer seu dízimo e oferta. Amém? Sou acostumado a ficar falando de pé depois da palavra, mas sintam-se à vontade. Deus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença, Senhor, nessa noite. Deus, em agradecimento ao Senhor pela Tua fidelidade imensa, Senhor, à Tua palavra. Aquilo que o Senhor diz, nós cremos, Deus, que já aconteceu, Deus, que de fato, Senhor, só precisa, Senhor, ter o tempo estabelecido pelo Senhor para que se cumpra, Deus, mas é um fato, Deus, já concreto, Pai. Nós colocamos, Senhor, o nosso coração e as nossas vidas diante de Ti, Senhor, para que o Senhor nos conduza, Senhor, a fazer a Tua obra com perfeição, Senhor Jesus. A fazer, Senhor, tudo para que o Teu nome seja glorificado, para dar glória e honra a Ti, Pai. Coloco diante da Tua presença agora, Senhor, aqueles que estão dizimando e ofertando, Pai. Peço que o Senhor enche o coração deles de alegria, Senhor, por este ato, Senhor, de estar dizimando e ofertando, Senhor, na obra do Senhor, Deus. Uma obra, Senhor, que nós queremos que vai alcançar muitas vidas e muitos corações, Deus. Que seja por amor a Ti, Senhor, e não com o objetivo de receber algo do Senhor, mas que seja por gratidão, porque anda com o Senhor, porque caminha diante do Senhor, e Te adora, Te louva e Te honra com tudo que tem. Em nome de Jesus, amém.